Boa noite, senhoras e senhores. Para nós é uma honra muito grande estar aqui e para mim uma honra especial estar sentado nesse assento e tocando nesse violão do seu Aécio. Eu trouxe o meu violão favorito, mas eu preferi tocar nesse hoje à noite, mais inspirador. Eu e Temes vimos fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina através da música, inserindo música em nossa palestra, e é um trabalho inspirado num trabalho que já fazíamos no Brasil com o espírito da arte, que inclusive fizemos aqui ainda também nos anos 90. Agora nós estamos revivendo esse trabalho. A mensagem da noite é muito importante em termos de esclarecimento e eu convido a vocês também a compartilhá-la lá fora. E nós vamos levar também essa mesma mensagem a todas as casas espíritas que eventualmente nos convidarem. O tema de hoje, ele vai falar sobre o aborto. Oi. Ele vai falar sobre aborto, e o aborto é um tema muito delicado. Ouvir esclarecimentos sobre o aborto, depois de já tê-lo praticado, toma um caráter muito mais sério. As pessoas não espíritas, que quando tomam conhecimento das consequências, podem ficar ainda mais confusas e não entendem bem a mensagem. E na maioria das vezes, quando já arrependidas, se sentem as piores pessoas do mundo. Na verdade, a doutrina espírita nos mostra sempre a realidade dos fatos e nos leva à conscientização do erro cometido. Melhor ainda, nos deixa claro, muito claro, que Deus não vai nos amar menos por causa disso e não vai abandonar nenhuma de suas ovelhas desgarradas. Além do esclarecimento, a doutrina nos traz o consolo e a esperança. Ela ainda nos esclarece sobre as diversas formas de repararmos os nossos erros. Hoje nós vamos abordar alguns aspectos das consequências do aborto e como ajudar as mães abortantes a se harmonizar com os valores mais elevados da vida. Então nós vamos começar falando sobre a reencarnação. E eu tenho um convite a vocês. Eu gostaria que vocês pensassem em uma pessoa muito importante e muito significativa na vida de vocês hoje. Uma só pessoa, porém a mais importante de todas. Pensa em uma pessoa. Agora, imagine se a mãe dessa pessoa tivesse decidido abortá-la. A mãe, ela poderia passar o resto de seus dias pensando quem teria sido aquela criança, não é? E você? Como seria e quando o quadro da sua vida hoje sem aquela pessoa? Já imaginou? Mas o aborto não aconteceu. Essa vida floresceu. Graças a Deus. E graças a Deus, o mesmo Deus que confiou seu filho a uma santa mulher, que segundo Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, não fazia ideia muito exata da sua missão, da missão do filho. Ela tinha a mais absoluta certeza de que aquela criança era o Filho de Deus, que deveria nascer entre os homens. Mary, did you know that your baby boy one day will walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know
When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the land. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy one day ruled the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? The great I am. Mary, did you know? Mary, did you know? Vamos fazer uma analogia da reencarnação com uma viagem que você queria fazer muito. Vou fazer uma viagem. Vou reencarnar. Já consegui o visto no meu passaporte. Já obtive permissão para reencarnar. Vou reservar a passagem e começar a cuidar da bagagem, muito feliz, depois de uma década sem regressar ao convívio da família. Que alegria! Há uma equipe de espíritos elevados trabalhando no planejamento da minha reencarnação, que já venho esperando por várias décadas. Volto ao convívio de entes tão queridos do passado. Na mala que estou preparando, vou levar somente as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores joias. Vou preparar o melhor penteado, comprar presentes para as pessoas mais queridas, presentes significativos. Muito feliz. Minha bagagem é uma pequena bolsa de mão que contém apenas minhas conquistas morais, meus valores espirituais e meus melhores sentimentos e intenções para passar pelas provas necessárias. Alguns bondosos amigos me ajudam na preparação. Tudo pronto para a viagem. No aeroporto, encaminho-me para o portão de embarque. Tudo preparado para o grande momento. Estão iniciando o condicionamento perispiritual para me ligar ao aconchego uterino. Dentro do avião começa a viagem. Que Deus me acompanhe. Dentro do útero materno começa a gestação e um guia espiritual me acompanha sob as bênçãos de Deus. Senhoras e senhores, afivele seus cintos, que vamos decolar. Tudo parece longe.
força de um gemido, alguém me chama filho, um guia me acompanha, estou reencarnando, O que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada com o avião? O que é isso? Mamãe? Alguma coisa errada com o avião? Isso não estava nos meus planos. E agora? É assim que vai acabar a minha viagem? Mamãe, o que está acontecendo comigo? Mamãe? Algo está me machucando, mamãe. Me ajude, segure minha mão. Mamãe, eu quero nascer. Você invadir lá no ventre, tirar-te a vida. Entenda, não adianta vinganças, não adianta rancores, a coragem te guia. Vá, esqueça os horrores, planeje de novo, luta, persevera, perdoa. Teus pais tão ingênuos, que se dizem espertos, são crianças ainda. Bom, existem dois tipos basicamente de aborto: o espontâneo, que é o aborto natural, e o aborto provocado, que resulta do livre-arbítrio. Esse nós veremos mais adiante. O aborto natural nos gera muita polêmica, pois não resulta do livre-arbítrio. Pode ocorrer em algumas situações débitos kármicos que se associam às dívidas e desarmonias do espírito reencarnante. O espírito reencarnante pode ter medo de sair de sua zona de conforto e renascer para as provas na Terra. O perispírito deformado resulta em sérias limitações físicas que muitas vezes assustam e desanimam o reencarnante, apesar da ajuda dos espíritos superiores. Outros anteveem conflitos de relacionamento com os futuros pais, por causas anteriores. 3 são os argumentos mais fortes utilizados para legisladores na busca de apoio para a legalização do aborto. O argumento feminista se baseia no direito da mulher. Ora, a mulher tem o livre-arbítrio que lhe permite praticar voluntariamente o ato sexual com o parceiro de sua escolha. O que ela não pode ignorar são as consequências que daí poderão advir. Isto é, a possibilidade de engravidar. A gravidez é, assim, consequência de um ato livre da escolha da mulher. E o outro argumento é o eugênico. A doutrina espírita nos esclarece que o nascimento de bebês portadores de deficiência representa, tanto para o ser que reencarna, quanto para os pais, a oportunidade de redenção e progresso oferecida por Deus. Sabemos que tudo se reencarna pela necessidade evolutiva de retornar à vida material. Doença congênita não é, portanto, falta de sorte genética, pois Deus não nos abandona a sorte. Esses eventos devem ser entendidos como parte de um projeto educacional, de educação moral. Esses eventos, moléstias, não são castigos, mas sim provas ou expiações para o reencarne e a família que o recebe, visando sempre a melhora de todos no campo moral. Não se espera uma alegria com a constatação da doença, mas sim a resignação com a certeza da superação do desafio. E o terceiro argumento, o argumento legal, que reconhece o direito do aborto diante de uma gravidez proveniente do estupro. Nesse caso, a expulsão do feto
não vai apagar da mãe o ato de violência que ela sofreu pelo estupro. Pelo contrário, poderá futuramente adicionar ainda mais às suas dores atuais. Por outro lado, esse nascimento poderá tornar-se fonte inestimável de recursos redentores para aquela que, mesmo vítima de trama tão torpe, encontrou forças dentro de si mesma para respeitar o direito à vida do ser que nela germinou. O modo como a gravidez vai começar é tão secundário quanto o modo como a vida vai terminar. O importante é entender que o plano de uma existência começa muito antes da fecundação e não termina no sepultamento do corpo sem vida. São argumentos resultantes do pensamento materialista limitado a uma única existência na Terra, completamente desprovido de conhecimento das leis naturais que regem a evolução do ser humano. Analisemos agora algumas considerações doutrinárias. Por que dizer não ao aborto? Porque o aborto é a violação do direito da vida. Na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, em nenhuma circunstância, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Por que dizer não ao aborto? Porque o aborto é um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. O que leva as pessoas a praticarem o aborto é a falta de educação sexual e espiritual e puro egoísmo. A família é a instituição mais importante no processo de educação do espírito imortal. Situações que levam ao aborto provocado. A imaturidade dos jovens que se entregam à paixão na época do namoro. Conhecemos uma história verídica de duas jovens que, ainda no high school, no segundo grau, uma delas ficou grávida. E a outra, ela conversando com a colega, com a amiga, falando que queria abortar. E a amiga falou, aconselhou, deu todas as desculpas e explicou. E ela mesmo assim tinha decidido finalmente abortar. E até que a amiga disse, se você abortar, a nossa amizade acaba aqui. Porque a amiga ela era bem consciente do direito da vida. E aí ela repensou e graças a Deus ela não abortou. Hoje, com 16 anos, um belo jovem traz toda a felicidade para ela, uma criatura muito linda. E imagina se ela tivesse abortado, não é? Uma outra situação são as doenças transmissíveis. Uma outra são a crise conjugal. Muitas vezes nós vemos casais em crise e a mulher engravida e ela, primeiro pensamento, eu vou tirar esse filho porque esse casamento não vai me dar em nada. Mas há muitos casos também que mesmo assim ela deixa a criança nascer. E isso é o que traz depois a harmonia do casal. Porque às vezes esse espírito está vindo para harmonizar o lar, né? Então, muitas situações que nós não sabemos. O que nós temos é sempre que respeitar a vida. Preocupação com a carreira profissional. Muitos falam que o filho é um absoluto problema, né? Vai ser indesejável, porque ele vai estar pensando sempre em si, né? Na sua profissão, na sua carreira. E, no entanto, não é assim. Insuficiência de recursos. Vai estar sempre esperando pela situação ideal. Só que essa situação ideal nunca aparece. Vai estar sempre mudando, a nossa vida está sempre mudando. Então, a situação ideal é hoje, né? O momento que se engravida. Preservação da própria liberdade. É o adulto que vê a criança como se fosse um absoluto, um obstáculo, né? É puro egoísmo. Está sempre pensando em si, na minha liberdade, ela vai me podar, eu não vou poder fazer o que eu faço. E, no entanto, não é assim. O filho, ele tem que se adaptar ao nosso sistema de vida.
Ele vai se adaptar. A criança, ela se adapta a qualquer coisa. É só nós ensinarmos. Então é só termos a paciência, que com amor nós conseguimos tudo. O receio da rejeição pela sociedade, que é o que acontece com as mães solteiras e com as que passam por, que são estupradas, né? São elas próprias, elas se afastam da sociedade, é o puro complexo, né? A falta de responsabilidade afetiva é que torna a mãe insensível à maternidade. Existem pessoas que não nasceram, né, para a maternidade e aí elas abortam. E no Livro dos Espíritos, na questão 358, temos a seguinte pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer momento da gestação? Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que se serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Entre, dona Maricota. O que a senhora traz aqui? O que lhe traz aqui hoje? Doutor André, eu engravidei de novo. O meu primeiro filho só tem 1 ano e meio. É muito trabalho para mim. Eu preciso de um tempo para me preparar melhor para essa próxima gravidez. Eu quero fazer o aborto. Eu tenho uma sugestão. Sim, qual é, doutor? Vamos eliminar o seu filho de 1 ano e meio. Assim a senhora não corre risco de vida no aborto e não terá mais que cuidar de uma criança até o outro nascer. Terá mais tempo para descansar e se preparar melhor para ser mãe. Mas, doutor, matar meu filho? Isso é um crime hediondo. Eu jamais faria isso. Mas a senhora não quer que eu mate esse que ainda não nasceu? Não é seu filho tanto quanto o outro? Que diferença vai fazer matar um ou outro? Por que dizer não ao aborto? Porque o aborto é uma desencarnação violenta. Na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Esse laço é de natureza semimaterial, que conhecemos como perispírito, que envolve o espírito e liga a alma ao corpo. A ciência contemporânea vem confirmando, através de várias contribuições, a visão espírita em relação ao momento em que a vida humana se inicia, mas a doutrina espírita afirma essa certeza definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração, pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixe
tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não tem por inteiro e nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. Oitavo mês, aguenta que eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar. No nono vem a pressa, a dor, o choro, a gente, desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a sua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro e nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. Por que dizer não ao aborto? Porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado e, como tal, precisa ser valorizado, trabalhando através do amor e da devoção dos pais, valorizando assim o compromisso assumido no plano espiritual, para que no final da caminhada possamos devolvê-lo ao Pai Celestial com a certeza do trabalho cumprido, uma vez que o processo de elevação espiritual não deve ser adiado. Livro dos Espíritos, questão 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Esse é também o aborto terapêutico. Por que dizer não ao aborto? Porque a mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Lembrando que, ao reencarnar, recebemos um corpo por empréstimo. Na pergunta 357, ainda do Livro dos Espíritos. Que consequências tem o espírito, o aborto? O espírito reencarnante, depois de todo o planejamento, de toda a expectativa, ansioso por colocar em prática os ensinamentos adquiridos no plano espiritual, vê sua vida cortada de maneira cruel e revoltante. Poucos são os que perdoam e esperam resignados por uma nova oportunidade, enquanto um número muito maior de espíritos abortados se revoltam, planejam vingança contra os responsáveis por sua dor e agonia, iniciando um processo de obsessão que, não raro, se estende a todos os envolvidos na decisão fatal. Mãe, pai, médicos, enfermeiras, todos, qualquer um. O ódio resseca o coração daquele que sofre, que se submete a essa prática, resultando às vezes um impacto em sua personalidade. A doutrina espírita nos esclarece que o aborto provoca um impacto na estrutura perispiritual da mulher, traumatizando-a de tal modo que sua recuperação será longa e trabalhosa, e com diversas patologias refletidas no corpo físico e no corpo perispiritual.
riscos de problemas mentais, de ansiedade, depressão, alcoolismo, risco de suicídio, infertilidade. Ontem nós e você recebemos uma chance de nascer e crescer, juntos aprender a viver, tudo acertado, chegou nossa vez. Viemos na frente reaprender, apesar do exemplo de nossos pais, que nos receberão com tanto amor. Nós fracassamos quando você na nossa porta veio bater. Filho, estamos aqui unidos, arrependidos do que já fizemos. Nos dê mais uma chance de lhe provar o quanto lhe queremos, o quanto te amamos. Perdão. Por que dizer não ao aborto? Porque não volvemos a terra para satisfazer o gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. É preciso que os casais, e principalmente as mulheres, tomem consciência de que a volta à carne tem por finalidade sanar débitos acumulados do pretérito devido ao mau uso do livre-arbítrio. Há igualmente a irresponsabilidade e a responsabilidade da paternidade sobre a formação do caráter do filho. Por que dizer não ao aborto? Porque é mais fácil para nós a convivência com filhos problemas do que com os inimigos ferrinhos. O filho que nos aborrece pode nos dar muito trabalho e causar inquietação, mas ao final do nosso caminho, saberemos que fizemos o melhor ao nosso alcance, e qualquer que seja o resultado, é também o livre-arbítrio do espírito reencarnante. Por outro lado, o inimigo ferrenho pode ser aquele com quem nos afinizamos em débitos do passado e que poderá nos trazer sofrimentos e aflições em grau muito maior em nossas vidas, decorrente do impedimento do retorno à carne, cortando-lhe as esperanças de renovação, resgate e melhoria que poderiam ter tido na jornada que iriam iniciar. Por que dizer não ao aborto? Porque qualquer pensamento cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. Como prova disso, vemos que o aborto não é legalizado no mundo inteiro e que até mesmo nos países onde é legalizado existe uma minoria que mantém a luta. Vemos também que as pessoas que cometem o aborto não o fazem explicitamente, pois têm dentro de si a lei de Deus escrita na consciência. Mesmo as religiões não reencarnacionistas condenam o aborto. E agora, o que fazer?
espíritos. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Conclusão. A doutrina espírita nos mostra como chegarmos e como fazermos a reconciliação e o reajuste. E nos traz também, nos ensina o consolo e a esperança. O consolo e a esperança é que existe a reencarnação e haverá sempre uma nova chance quando realmente estivermos em busca do reajuste. A reconciliação pode se dar imediatamente após a conscientização do erro, o arrependimento em ter abortado, dando assim uma nova chance ao espírito. O mais importante dos recursos é a prece pelo espírito abortado, pela mãe, pelo pai e todas as pessoas envolvidas no evento. Através da prece também pedimos inspiração aos espíritos venerandos de forma a não prejudicar mais uma vez o planejamento reencarnatório. É possível resgatar qualquer débito através do amor e da caridade. Basta que estejamos dispostos a realizar as mudanças necessárias dentro de nós. Quando se consegue superar a culpa destruidora, arregaçam-se as mangas e buscam-se novos caminhos. Há sempre formas e soluções da espiritualidade amiga, através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao serviço ao próximo, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Para as mulheres que abortaram, se porventura não pode ser mais mães, na presente encarnação, existe ainda a possibilidade de adoção de filhos alheios necessitados de carinho e abnegação, do amor de mãe. Trabalho na casa espírita, de assistência às crianças em hospitais, creches, orfanatos, ou apoio a mães carentes, assistência aos idosos, etc. Com isso, pode-se quitar o débito contraído no passado. Enfim, a mãe que aborta seu filho é digna de piedade. Trouxeram a mulher adúltera para ouvirem o julgamento de Jesus. E ele convida a desferir a primeira pedrada àquele que tivesse o coração puro de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, disse Pedro. O peito tenta mundo querer respirar. Lá no seu quente ninho a luz também enxergar. Um coração que quer crescer, o sentimento por expandir. De quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, e sorrir, Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto sem emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, é tu que quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso a assumir. Meus bracinhos nessa chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperança que na terra há de vingar, de vingar, de vingar. Vem criança, vem surgindo
Muito obrigado.